Meu filho. Amém. Muito boa noite. Antes de eu começar a falar aqui o que eu tenho para falar, eu quero dizer para vocês que durante todo o tempo que eu cheguei na igreja, a Sara fez a questão de sentar do meu lado e ficar falando assim: começou 5 minutos, tá faltando 3 minutos. E agora eu quero falar que foi a Sara Vitória de Divan para fazer ela passar vergonha, igual ela fez eu passar também. Não sejam vingativos, tá? Não sejam vingativos, mas como o pastor falou, ele fez todas as apresentações que eu gostaria de fazer e ele fez tudo para mim antes. Para quem não me conhece, eu me chamo Éricles, eu sou líder do Life Group lá do Santos Neves, sou discipulado pelo Enzo e estou na melhor célula de todas, guiadas pelo fogo, que vai multiplicar agora dia 17. Hoje, o dia de hoje, eu gostaria que tivesse 48 horas, porque foi o dia que eu orei assim: Deus, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E aí eu imagino Deus lá de cima assim: cara, mas você ficou orando sua vida toda para você receber uma oportunidade e agora você não quer ir. Toma jeito e você vai sim. E para finalizar, eu acho que hoje é uma nostalgia muito grande para quem me conheceu há muito tempo. Eu não sei se a Nayana está aí, mas um tempo atrás ela estava me lembrando de quando eu tinha mais ou menos o tamanho daquela guitarra ali e estava com a Bíblia colorida, Bíblia de criancinha, e ficava andando para lá e para cá, assim, ó, falando sobre Davi. Eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso. Isso, e o pastor continua zoando a minha voz, que é muito engraçado. E eu já fiz, enfim, eu já fui tudo nessa vida de cristão. Mas uma das coisas que eu também fui, eu fui um menino muito terrível. Segundo a Idaiana, casada com o Davi, eu participava do coral e eu não era uma benção, eu não sei se pode falar, não vou falar, mas eu era muito terrível. Muito terrível, dei muito trabalho para o Cleuton, que hoje exerce um papel de paternidade muito grande na minha vida. Dei muito trabalho para o Miguel, que foi o meu primeiro discipulador. Eu lembro que da último discipulado que eu tive com o Miguel, ele falou assim: Éricles, você era... Vitor, se você quiser soltar o tempo aqui. É porque está parado. E aí... eu dei muito trabalho para o Miguel, e eu lembro que no último discipulado que eu tive com ele, ele me falou assim: Éricles, eu te enxergo hoje, depois desse ciclo de discipulado, você era como um fariseu. Você tinha muito conhecimento, porém você não tinha a essência que você deveria ter. Logo após isso não foi legal de se ouvir, logo após isso, eu fui começar a ser discipulado com o Enzo, e ali eu fui tratado em muitas áreas, e eu tomei essas pessoas para mim como exemplo. Hoje eu tenho um exemplo para mim, né? E exemplos bons. Eu tenho o Rômulo e o Robério, que eu não sei se são tão bons assim, mas para mim são exemplos bons, para mim são exemplos ótimos. Aprendo demais com esses caras, para mim esses caras são fenomenais. O Cleuton para mim é um grande exemplo, o nosso pastor, enfim, muitas pessoas para mim são exemplos para mim hoje. E o tema da mensagem que eu quero deixar hoje é aprendendo com os exemplos. E hoje, né, eu sou jovem e eu estava, como eu falei no início, eu estava na área do jovem que dava muito trabalho. Eu lembro que quando o Rômulo e o Robério davam duplas, era uma dupla de professores da EBD, o sonho deles era me chutar para fora da sala, porque com 14, 15 anos eu dava muito trabalho, eu não era um cristão muito bom. Inclusive, teve uma época que eu jamais vou esquecer disso, em que eu estava descendo aquela rampinha para ir para o templo antigo, e o pastor Rodrigo, com todo amor e carinho, chegou, me abraçou assim e tal, tipo dando mata-leão, e começou a me dar muito amor e muito carinho. Gostei muito daquele dia, nunca mais vou esquecer. Nunca mais, nunca mais. E aí eu tenho percebido que parece que para que a gente aprenda a mudar de vida, a gente às vezes precisa aprender com exemplos ruins, com exemplos de pessoas que fracassaram na vida para nos dar um choque de realidade. E aqui, o exemplo que eu vou usar é o de Roboão. Para você que não sabe quem é Roboão, né? Inclusive, se você for jovem e adolescente que não sabe quem é o Roboão, eu sugiro que você saia um pouquinho do TikTok e Instagram e vai ler a Bíblia, para você descobrir quem é.
tá? Então, eu não vou pedir para se manifestar aqueles que conhecem ou não conhecem Roboão, eu só vou falar quem é. Enfim, Roboão nada mais é, como dizem em 2 Crônicas 9, 30 e 31, ele era o filho de Salomão, certo? Salomão, acredito que todo mundo conhece, o rei mais sábio da Bíblia, né, que quando ele era um jovem, ele orou pedindo a Deus por sabedoria e Deus concedeu, e ele se tornou o cara mais sábio de todos os tempos. Einstein, Newton, Freud, Sócrates, esses caras não chegam nem aos pés de Salomão. Porém, todavia, e só para adicionar um pouquinho mais, para deixar Salomão ainda mais incrível, ele é o escritor de Provérbios, escritor de Eclesiastes, e para os jovens varoadores, ele é o escritor de Cânticos. Então, se você quer mandar uma cantada na gata, só você ir lá no livro de Cânticos, vai ter um monte lá, tá bom? Fica aí a dica. E aí, vamos aqui falar quem é Roboão, está lá em 2 Crônicas, de 10, de 1 a 14. Como que foi Roboão? E a expectativa que se cria era que Roboão seria um rei ainda mais fenomenal que Salomão. Mas, pelo contrário, Roboão foi um rei muito ruim, só não foi pior que Acabe. E aí diz assim, Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar um rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, esse jugo pesado, e nós te serviremos. Ou seja, aqui os caras estão falando, olha, enquanto o seu pai estava construindo o templo, e a gente tinha que dar um monte de imposto para ele e trabalhar, porque o templo não foi construído magicamente, o gigante templo de Salomão demorou anos para ser construído, Salomão foi duro com os caras, tipo assim, cara, vão lá, vão trabalhar mesmo. E aí Roboão falou assim, cara, eu não sei muito bem responder, voltem daqui 3 dias. E aí o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão. Ou seja, Salomão, o cara mais sábio do mundo, tinha autoridades que serviam com ele, que eram conselheiros dele. Então, presta atenção nisso. O cara era o mais sábio do mundo e ele tinha conselheiros. Ele tinha pessoas que ele trocava ideia, tipo assim, e aí, o que eu posso fazer? E aí, Roboão foi lá e perguntou para esses caras assim, como vocês me aconselham a responder este povo? E eles responderam, se hoje fores bom para esse povo, se agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Depois de 3 dias, a galera voltou lá, e aí, Roboão, qual é a resposta que você me deu, que você me dá? E aí, Roboão responde exatamente isso que os jovens mandaram ele responder. O resultado dessa história é que o povo, né, se vocês lerem o prosseguimento do capítulo, o povo fala assim, rapaz, o que a gente tem a ver com a casa de Davi? Ema, 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 como o pastor diz assim, cada um com seus problemas. E aí, o povo pegou um monte de coisa lá e tacou no chefe que Salomão tinha instituído e que o Roboão mandou voltar para os caras lá e matou. E o resultado disso é que Roboão teve que subir na bicicletinha dele, na carruagem, e ir embora, senão a galera ia matar ele também. Roboão ignorou completamente a galera que poderia instruir ele. Ignorou completamente. E aí, o que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo é que nós devemos escolher bem quem que a gente vai ouvir. Nós devemos escolher bem aqueles que realmente têm uma experiência de vida, né? Eu demorei um tempinho para aprender isso, porque eu achava que eu sabia demais, eu achava que eu era, né? Eu já sei o caminho das pedras, eu já sei o Salmo primeiro, eu já sei o primeiro dia da criação, então assim, né? Eu já sei das coisas. E aí, né, eu meio que tomei uns tapas na cabeça de Deus, né? Deus me deu uns tapas muito fortes na cabeça, me aprender a virar gente. E aí o que eu aprendo é que Roboão, a semelhança de
muitas pessoas, principalmente jovens que eu vejo hoje, é que ele decidiu ouvir quem estava no hype junto com ele, e não necessariamente aqueles que sabiam das coisas. Hype é uma palavra usada normalmente pela galera da minha idade para falar quem está no sucesso, quem está na fama, quem tem as curtidas do Instagram, né? Quem está lá no TikTok fazendo a dancinha, tá? É isso aí que significa. E aí, justamente, essa galera do hype é a galera que eu vejo falando sobre uma graça barata, sabe? Para que eu devo levar uma vida santa, se existe a graça para me perdoar depois? Vendendo esse tipo de coisa, vendendo assim, cara, não é pecado ficar, porque, né, você tem desejos, e como Freud diz, você tem que, né, alimentar os seus desejos e tal. É a mesma galera que quando você for na internet, ele vai te dar base para tudo aquilo que não for voltado a você se autoavaliar e se confrontar e ser alinhado à palavra de Deus. E aí, Roboão decidiu seguir esses caras. E aí, o mais incrível que eu vejo hoje, que eu também demorei, inclusive, um beijo, pai, que eu sei que você está me assistindo, que eu te mandei o link, é que, assim, principalmente a galera de 14, 15 anos, eu estou lá na escola, eu estou vendo, e uma das coisas que eu ouço é: os meus pais não me entendem, os meus pais não sabem das coisas, os meus pais só querem me atrapalhar. E aí, depois de muito tempo, depois de muita reflexão, depois de muitos sermões do meu pai com muito amor e carinho, eu descobri uma coisa, uma revelação forte, essa daqui. O meu pai hoje tem 18 anos. Não vou dizer que ele tem 40 e poucos anos. Meu pai hoje ele tem 18. E eu tenho exatamente 18. E aí, fazendo as contas, não fechou que 40 é mais que 18. Então, só pelo número, o meu pai tem mais experiência de vida que eu. E aí eu pensava assim, não, o meu pai não entende. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: cara, é sério que eu pensava que meu pai, que viveu mais do que eu, que me sustentou, que me criou, que me colocou nos eixos, sabe menos do que eu, que moro debaixo do teto dele? É sério que eu acho que o meu pai não me entende? É sério que eu acho que o Romulo, que é meu líder de jovens, que hoje, né, o Juventude Avante está massa demais. Eu amo estar no Juventude Avante. O Romulo, que é pastor de região, que anda junto com o pastor Rodrigo, não sabe como é que eu me sinto, não sabe quais os desejos, nunca passou pela fase que eu estou passando, então eu não devolvi ele. É sério que hoje a galera da minha idade, né, e até mais jovem, acredita nessa ideia? Que os nossos líderes, os nossos discipuladores, os líderes de são, os pastores sabem menos do que nós, sabe? É uma conta que não fecha. E aí, eu não estou acusando ninguém, não estou falando de ninguém específico, mas eu vejo que com essa atitude que eu tive, e esse sermão todo nada mais é do que eu falando sobre mim, eu expondo a minha vida para vocês, é que toda vez que eu tinha esse pensamento, ao invés de eu já estar ensinando, a galera que me liderava tinha que voltar me ensinando aquilo que eu já deveria ter aprendido. Como Hebreus fala em Hebreus 5,12. De fato, embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E hoje eu penso assim, cara, como eu fui burro. Porque eu deveria estar muito mais na frente. Mas eu decidi ouvir a mim mesmo. Ouvir a galera que estava ali junto comigo. Enquanto eu já deveria estar muito mais na frente, ensinando mais, estando, né, ajudando mais no Juventude Avante, me envolvendo mais, os caras ainda estavam precisando voltar, né, o Miguel, o Rômulo, o Robério, o Enzo, ainda estão precisando voltar nas coisas, nos princípios, para falar assim, cara, o beabá é esse aqui. O beabá, o princípio da parada é esse aqui. E aí, quando eu deveria estar lá na frente, ainda estava tendo, nossa, e é sério. Hoje eu entendo que hoje eu saí da fase de dar problema e hoje eu estou ajudando a resolver. Hoje eu tenho discípulos, amo os meus discípulos, Estevão e o Lohan, tá? Amo eles e eles não me dão problema algum. Mas, em contraproposta, às vezes eu vejo uns jovens, e também adultos, não, com os adultos não acontece, né, pastor? Que você tem que estar conversando e ensinando a mesma coisa 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Passar horas e horas e horas e horas tendo a mesma conversa, porque o bonitão decidiu fazer a mesma coisa que você orientou não fazer. E isso é cansativo. De verdade. Eu vou expor aqui para você, que decidiu fazer as mesmas coisas que o seu pastor
já te orientou para você não fazer, e você vai de novo no gabinete dele, pedir a mesma orientação sobre o mesmo assunto, o sentimento que ele tem é, cara, de novo a mesma coisa, de novo você decidiu não romper, cara, eu estou aqui, estou te orientando, estou te falando, olha, esse caminho aqui vai dar bom, igual os conselheiros de Roboão. Cara, faz e só fala assim, beleza, eu vou afrouxar um pouquinho para vocês. E os caras iam passar o resto da vida deles em lealdade a Roboão. Só que não. Roboão decidiu, não vou seguir aqueles que sabem mais. Vou fazer do jeito que eu quero. E aí, acho que a imaturidade tem sido um dos grandes problemas que nós passamos hoje. E não tem a ver com idade, tem a ver com gente que não dá a resposta certa. Que decide não decide levantar, tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo só está me levando para o buraco dia após dia. Não, mas eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu ainda sou uma criancinha e ainda preciso de um leitinho espiritual. Em contraproposta, tem aqueles caras, né, e eu também já fui assim, que se acham super espirituais, que conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, da metade para trás, enfim, conhece tudo, né? E normalmente esse cara também é jovem, normalmente esse cara, né, assim como o Érico, ele tinha 14 anos, e ele não entendeu a seguinte coisa, que Jesus com 12 anos, ele tinha cacife, ele tinha sabedoria, ele tinha argumentos para bater nos mestres da lei da época dele. Mas não começou o ministério antes dos 30. Ou seja, uma coisa é você saber, legal, você sabe da Bíblia. Outra coisa é você ter estrutura. Outra coisa é você ser submisso. Outra coisa é você reconhecer que você não sabe de tudo e que você precisa ser ensinado. Jesus, o próprio Deus encarnado, que fez o céu e a terra, né? Que fez você, que marcou o seu propósito, que colocou você na sua família que você está. Ele veio à terra e decidiu se submeter aos pais dele, Maria e José, decidiu aprender tudo aquilo que ele já sabia. E eu vejo ainda pessoas insistindo em ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não preciso de discipulador, eu não preciso estar em comunhão com os meus irmãos, eu não preciso estar na célula, sabe? E aí, isso tem muito a ver, né? E assim como o Roboão, tem muito a ver com quem você escolheu ouvir e com quem você decidiu andar. Porque uma coisa que nós também precisamos aprender é escolher ser influenciado por quem tem mais experiência que nós. E eu vou tomar água, que eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Sempre. Outra coisa que eu sempre quis fazer, e que eu não vou pedir para você fazer, é virar para o irmão que está do seu lado e repetir alguma frase. Nossa, eu acho isso muito legal. Enfim. E aí, voltando, né? Seja influenciado por quem tem mais experiência que você. Seja influenciado por alguém que tem testemunho, por alguém que tem uma vida, por alguém que tem uma história, sabe? Eu vejo muita gente postando, né, frase do TSD, versículo, pega o print lá do Glorify, que é um novo aplicativo aí de devocional, e postando no status, e postando no Instagram. Eu não tenho nada contra isso. É bênção de Deus, o aplicativo te ajuda a fazer o seu devocional. Mas o meu problema hoje é que a gente vive uma geração, né, que tem muita aparência, mas pouca essência. Que é influenciado por pessoas que o cara nunca casou e quer te ensinar sobre casamento. Nunca liderou e quer te ensinar sobre liderar. Sabe? Nunca obedeceu os pais, nunca lavou um copo, mas quer te ensinar como ser pai. Sabe? E aí a gente vê, né, e eu tenho muito problema com isso, de gente que prefere escutar o pregador de internet, o pastor de internet, que nunca pastoreou ninguém, que nunca fez nada por ninguém, ao invés de escutar, por exemplo, o pastor Rodrigo que está aqui, que tem uma caminhada, que tem uma história, que sabe, né, te orientar, sabe? E é o exemplo mais clássico. Eu vejo uma geração hoje, né, que é, né, não estou falando diretamente de alguém que é casado, mas só vou fazer uma analogia para que, né, fique mais claro o que eu estou falando. Mas que é casado e pede conselho com alguém que se divorciou. Sabe? E eu tenho enxergado isso, e isso tem sido um veneno, porque a gente não está conseguindo discernir, às vezes, o fruto que a pessoa tem dado.
a experiência da pessoa. Eu não preciso dizer, ou melhor, o pastor Rodrigo não precisa dizer que ele tem experiência de vida. O seu líder não precisa dizer que ele leva o TSD dele a sério, que ele é cheio do Espírito Santo, porque o próprio Jesus diz que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Sabe? E aí, cara, se a sua célula, né, não está pegando fogo, se a sua célula está alguma coisa, cara, vai lá em alguém que está pegando fogo e pergunta, cara, o que você está fazendo? Sabe? Deixa eu aprender com você. Você sabe mais do que eu. Não é feio. Eu demorei algum tempo para aprender isso. E enquanto eu continuava nessa ideia de que eu sabia de tudo, eu não saía de um lugar, pelo contrário, eu só retrocedia. Eu só sabia andar para trás, sabe? E aí o Rômulo vinha me confrontar, e ele falava, e eu ouvia assim, e na minha cabeça, cara, quem que esse cara pensa que é para ele estar falando isso comigo? Será que ele sabe quem eu sou? Será que ele sabe que quando criança... Será que ele sabe que quando criança eu já fui Jesus? Ele nunca foi Jesus, eu já fui Jesus. Não, se nunca foi Jesus, não pode falar comigo. Cara, e os pensamentos de umas cabeças de batata, sabe? Pô, e aí, eu acho que, né, eu já vou caminhar para o final. Obrigado, vocês são ótimos atores. O pastor Rodrigo, como ator, ele consegue ser um ótimo pastor. Ama a vida dele. Deixa. Cara, o meu papel aqui, falando tudo isso para vocês, não foi para apontar, porque, na verdade, como eu falei desde o princípio, foi a minha história, né? O que eu expliquei aqui foi tudo que eu já passei. Foram fases da minha vida que eu já tive. Não é, né, colocar o dedo na ferida, mas é acordar, porque eu tenho visto um mover de Deus vindo sobre a nossa igreja de uma maneira muito sobrenatural. Todo culto tem gente aceitando Jesus. Todo culto tem pessoas novas, tem visitante, tem gente bonita chegando, sabe? E aí, às vezes, a impressão que eu tenho é que a gente está tendo que cuidar das pessoas que estão há muito tempo do que aqueles que estão chegando. E eu falo disso de exemplo, inclusive para a galera que está até no Life Group, sabe? Às vezes é necessário que eu e a Sara sentemos com as pessoas que já deveriam estar sendo mestres, que já deveriam estar ensinando, que já deveriam estar discipulando, que já deveriam estar lá na frente, que já deveriam estar parando de dar dor de cabeça para os nossos pastores de jovens. Mas ainda é necessário que a gente volte lá, tipo assim, meu filho, não faz isso, porque não é assim, porque você vai quebrar a cabeça, porque, né, você vai errar. E só abrindo parêntese, eu viro muito para lá porque eu quero ver a cara do Cleuto, porque o Cleuto já passou horas de conversa comigo, né, falando as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Então, pasmem vocês, quase todo o meu sermão aqui está sendo inspirado em frases que o Cleuto falou para mim. Quase todo o meu sermão, né? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Vamos ficar de pé. Eu sempre quis falar isso também, para a gente poder orar. Misericórdia. Galera, a gente tem uma cidade toda para ganhar. Galera do Life Group, nós temos uma escola toda para influenciar, para ganhar, para trazer para os pés de Jesus. E a gente não pode se dar um luxo de achar que nós sabemos de tudo. De achar que o Espírito Santo já derramou tudo que ele tinha para derramar sobre nós. A gente não pode cair nesse engano. Quero orar pela vida de vocês, se é que vocês me permitem isso. Pai, eu coloco aqui, Deus, em Tua presença, nós como Igreja, Palavra e Poder. Deus, eu reconheço que por vezes, eu mesmo, né, já falhei exatamente em tudo que eu falei aqui. Pai, mas eu peço para que hoje haja um despertar na Tua igreja, para entender que nós realmente precisamos ouvir pessoas que sabem mais do que nós. Deus, nós precisamos realmente não fazer como Roboão, mas ir na fonte, Pai. Deus, nós temos um pastor incrível que o Senhor nos presenteou. Então, Pai, que o Senhor realmente possa amolecer os nossos corações, para que nós possamos entender que nós precisamos ouvir mais a voz até do Senhor mesmo. Por vezes nossos TSDs são frios e são apenas mecânicos, sabe? Por vezes nossas células são apenas monótonas, ó Pai, porque nós estamos esquecendo do princípio. Então, oro, Jesus, para que o Senhor possa descer sobre nós
e derramar sobre nós, ó Pai, a Tua presença. Deus, o Espírito que convence o homem, Pai, possa, Deus, descer sobre nós hoje e nos transformar. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa abençoar a Tua igreja e que nós possamos continuar avançando e crescendo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia!